Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao no capítulo anterior, para você que nos assiste. Primeiramente, quero agradecer muito você que acompanha a gente, que gosta do nosso trabalho. Peço que nos sigam nas redes sociais, siga a gente no Instagram, no capítulo anterior, e se inscreva aqui no canal e ative os sininhos para você poder saber os vídeos que nós vamos postar mensalmente, que a gente grava todo mês um vídeo sobre uma novela, pode ser um clássico, uma novela um pouco mais recente, uma novela que tem potencial para ter se tornado um clássico, mas não se tornou, ou alguma coisa do streaming que pode lançar aí. Enfim, estamos sempre descobrindo e redescobrindo coisas boas. É E isso aí. também para que você possa assistir às nossas lives mensais, que são sempre às segundas-feiras, geralmente 20h30. Se o dia e o horário for alterado, a gente avisa nos stories do Instagram, então por isso que você tem que seguir a gente lá no Instagram e se inscrever aqui para poder saber quando que vai rolar a live. A gente fazia live lá no Instagram, mas números, números, números. A gente vive nessa sociedade da performance numérica e muito exigente, não temos números suficientes, então estamos no YouTube, estamos aos poucos crescendo, construindo a nossa comunidade. Então, você que gosta de novela, gosta de falar sobre esse assunto e também outras questões que abordam o universo da teledramaturgia, segue a gente aí nas redes sociais para poder acompanhar o nosso trabalho. Além daqui do no capítulo anterior, a gente também tem os nossos perfis, aonde a gente compartilha aí o que a gente está assistindo e devaneios, etc. Eu sou @nath.natv no Instagram, e lá você encontra os outros espaços digitais que eu habito, Twitter, blog, e aonde eu estiver aí aprontando alguma coisa. E você, amiga, deixa o seu arroba. O meu é Maria Raquel FS underline. Pode me chamar da DM para conversar de novela, sempre tô aberta aí a conversar e tal das coisas. E é isso, como a Nath falou, agora as lives estão aqui no YouTube, a gente fazia no Instagram. E infelizmente a gente teve que migrar porque a gente não tem mais as lives lá no Instagram. Então quem puder, estiver assistindo e tal, a gente sempre avisa, né? Sempre coloca o link antes da live começar, dias antes a gente vai postar o link também para vocês colocarem lá. Me avise-me quando essa live estiver no ar e tal. Sempre tem esses recursos aqui no YouTube que você pode usar. E no dia também a gente vai colocar o link e tudo mais. Então, venham pra cá, é a mesma conversa, é igual, e a gente sente falta, né, das pessoas que sempre estavam nas lives lá no Instagram pra conversar com a gente. E a gente, nossa, eu sinto muita falta do pessoal que tá lá, que não conseguiu migrar ainda pra cá, pro YouTube. Eu não sei se não consegue migrar ou se é a questão de falta de hábito em lives, não sei, eu sinto que depois da pandemia não é todo mundo que tem paciência para ver live. Eu ainda assisto quando eu não vejo ao vivo, vejo gravada, lembrando, nossas lives ficam gravadas, então se você não consegue acompanhar e participar às segundas, você pode assistir e deixar comentários lá que a gente sempre vai olhar e responder. Mas não sei se é não migrar, acho que falta um pouco mais de hábito na cultura de ver lives ou voltar a ver lives, né. Pode ser, mas eu acho que no Instagram, não sei, talvez no Instagram seja mais fácil, que as pessoas já estão rodando lá e de repente vê, né, e entra, enfim, as pessoas talvez entrem no YouTube por uma coisa diferente, que não É, ou seja, né, como rede o social. hábito ou o hábito da notificação, né, não sei, se todo mundo deixa todas as notificações ligadas. Eu confesso que eu não deixo, todos os aplicativos que eu uso com notificação ligada, mas alguns que são importantes eu deixo ligadas do YouTube as notificações, no meu caso ficam ligadas, que a gente sempre acaba descobrindo alguma coisa lá. Eu gosto do YouTube, sempre falo que o YouTube para mim ele é uma grande biblioteca de inúmeros assuntos que você pode encontrar algo lá, desde um tutorial até, sei lá, filme, música, qualquer coisa. Para mim é uma grande biblioteca digital. Eu vejo o YouTube dessa maneira, ainda consumo bastante, levo sempre o conteúdo do YouTube lá para a coluna mensalmente. Então, enfim, gente, nos assistam lá nas lives e nos vídeos também. Exatamente. Eu também gosto muito do YouTube, inclusive eu sempre falo, se eu precisasse pagar algum streaming é o YouTube Premium, porque é a melhor coisa que já aconteceu na vida.
É muito Eu bom. ainda não aderi, mas eu vejo que todo mundo que começou a utilizar o YouTube Premium para teste nunca mais largou, ou seja, eu ainda não me aventurei nessa seara e fico pensando: "Será que eu vou ser mais uma dessas que se experimentar não vai querer sair?", enfim, não Eu ia sei. falar isso, nem faça o teste então, porque você vai querer. Que Um é dia, muito quem bom sabe, eu não mesmo. experimento. É muito bom mesmo, ainda mais para ver conteúdo mais longo, né, como o nosso vídeo aqui, então é bem legal. Vamos para a novela então do mês. Totalmente É, ela demais. que é um cla ela que é um eu posso dizer que já é um clássico, né, ela foi exibida em 2015, ganhou reprise e eu acho que deve estar aí no bolsão das novelas mais exportadas aí da Globo, então, uma boa novela. Sim, eu estava vendo no Teledramaturgia, assim, aquela aba de curiosidades que ele tem, de bastidores, e parece que foi a novela com maior audiência da Globo desde Cheias de Charme. Então teve aí 3 anos, acho que foi 2015, né? É, Totalmente 3 anos. Demais. E Cheias de Charme 2012. Então, 3 anos de novela das sete que não tiveram grandes audiências e Totalmente Demais, diz que estourou a bolha, teve maior audiência da que a novela das nove na época, maior audiência que o Jornal Nacional na época, então assim, É que assim, o horário das 7 é bem diversificado, então acredito que depois de Cheias de Charme deve ter sido aquelas novelas, o remake de Guerra dos Sexos, Além do Horizonte, alguma outra aí que eu devo estar eu esquecendo. lembro que antes eu também vi no Telemarketing que foi I Love Paraisópolis, nossa, não consegui nem falar o Isso, nome da novela. é, verdade, teve essa também. E realmente eu lembro do comentário que teve na época, os burburinhos, né? Ultrapassou, foi uma novela que ultrapassou muito só ali a tela, né? A gente tem essa coisa de novela que acaba na boca do povo. E eu vi alguns capítulos, mas eu não acompanhei inteira. Aí depois de um tempo, quando apareceu no Globoplay, eu falei, vou assistir. E eu acho que foi na época da pandemia, mas eu não assisti na TV na pandemia, que reprisou, né, na época da reprise. Eu assisti Eu pelo vi Globoplay. eu vi na exibição original e vi na pandemia. Mas é uma É, novela porque excelente, né? É uma novela que dá pra você rever tranquilo, que é muito boa. Já nossa, adiantando. eu acho assim, foi a primeira experiência dela assinando uma novela, né, da Rosane Zwartman com o Paulo Ramos, depois da Malhação Intensa como a Vida e Malhação Sonhos, então acho que assim, depois de 2 malhações que na minha visão foram malhações bem-sucedidas, a Intensa como a Vida eu lembro que eu assisti, agora a Sonhos eu não assisti na exibição original, mas ela foi reprisada na pandemia e eu vi uma coisa ou outra, mas eu lembro que foi um sucesso, então acho que depois de 2 malhações bem-sucedidas, considerando que a partir de 2010 a malhação foi, eh, não sei se perdendo espaço é o termo certo, mas assim, não era toda a malhação que dava essa audiência, porque já foram malhações mais temáticas. Então, assim, de 2010 até ela se encerrar, não era toda a malhação que engrenava. Então, depois de 2 boas experiências, ela ter, estreado com uma novela e essa novela ter sido um sucesso é algo muito positivo. E depois, enfim, o resto é história. Ela fez depois mais 3 novelas, né. Agora Muito boa, né? a gente tá gravando no dia 10 de janeiro e já acabou Dona de Mim, que era a novela da Sete que estava sendo exibida, que é a novela da Rosane. Então, depois de Totalmente Demais, foram mais 3 novelas aí, e ela também faz projetos para o streaming, então ela é uma autora que consegue, eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, que ela é uma autora que consegue dialogar com, diferentes públicos, né, acho que ela consegue chamar a atenção de jovens, considerando que não é uma grande parcela de jovens, eu acredito que fique muito na TV, é mais nas redes sociais, na internet, ela consegue também dialogar com o público adulto, então eu acho ela uma boa autora de novelas, não à toa que sempre ficam, assim, tentando levá-la para o horário das 9, não sei como é que seria a Rosane às 9, mas no horário das 7 ela tem bons trabalhos. Eu acho uma pena a Dona de Mim não ter sido, não ter tido não vou dizer qualidade, porque é uma novela ok, assim, acho que é uma novela,
Mas não tem o mesmo brilho das outras 3 anteriores dela, né, infelizmente. É, eu acho que assim, eu assisti os 2 primeiros meses, depois eu não fui parei, assisti um capítulo ou outro, porque os meus pais acompanhavam mais. E assim, eu acho que ela tem personagens até interessantes, mas eu acho que eu sempre falava nas lives que falta elementos que sejam fortes o suficiente para você falar: "Não, amanhã eu quero continuar vendo o que vai acontecer com essa personagem". E eu acho que também ela pegou não s ela pegou o azar, vamos dizer assim, de ter feito essa novela no momento em que a Globo já tá com esse esticamento de novela com mais de 200 capítulos, e a gente tá num momento que, assim, mais de 200 capítulos é muita coisa. Se você não conseguir conduzir bem a história, vai ter um momento que a novela vai ter barriga, assim, assim, toda novela tem, ou boa parte, é muito difícil encontrar novelas que não tenham barriga. Mas eu acho que se perdeu muita coisa. Eu acho que a protagonista, ela enfim, a gente entende lá a questão, mas ela não teve momentos ela se apropriando da história dela mesma, né, ela vivia por conta da menina que ela foi babá, porque ela via a filha que ela perdeu na menina, enfim, N coisas. Eu acho assim, eu acho que talvez seja o primeiro trabalho dela que não é tão assim, que não é unanimidade, vamos dizer assim. Eu não acho que Dona de Mim é unanimidade. Há quem goste, há quem não goste. Eu ouvi uma entrevista que ela falou que era para ser uma novela das 9, acho que até você sempre falava sobre era para ser uma novela das 9, mas aí ficou às 7, então não sei, eu acho que se já era para ser uma novela das 9 e ela tá pensando em horário das 9, seria interessante tentar uma experiência, mas eu vou ser bem sincera, se do jeito que ela foi feita às 7 fosse às 9, eu acho que ia ser chata da mesma forma. Eu acho que ela é uma novela, a Dona de Mim, ela tem esses elementos polêmicos, vamos se dizer, que daria para desenvolver de um jeito mais adulto às 9. E como ela foi às 7, eu acho que a Rosane tentou pegar mais, né, ficou entre aquela coisa: "Ah, eu tenho que fazer uma novela de humor, uma novela mais leve", porque é um horário que pede uma novela leve, então eu não posso aprofundar tanto, mas eu quero fazer, né, pegar esses assuntos mais soturnos, mais, pesados, entre aspas, e e aí ficou essa coisa que não dá vontade de assistir, porque não é nem lá nem cá. Eu acho que essa coisa da Leona perder o bebê, do abuso, né, teve também da Giovanna Lancelotti, Cami, são assuntos que cabem à novela das 9, mas que na novela das 7 fica meio ali, parece que você tá andando na lama, né, assistindo coisa, fica pesado, não tem uma fluidez. Eu acho que isso que ficou, né, desconjuntado na novela. Mas acredito que seja uma novela que, como a gente falou com o rebranding, né, o Guilherme, hoje a gente teve no Convida, capítulo anterior Convida com ele. Acho que vai ser uma novela que vai passar, não vai ser uma dessas novelas muito lembradas. Uma ou outra pessoa vai lembrar, né? Ah, Ah, eu gostei dessa novela, tal, mas não vai ser ah, como eu a gente não faria um vídeo sobre ela, vamos se dizer. eu não sei, eu acho que depois que Salve Jorge virou um trash cult dentro do Globoplay, às vezes eu fico assim: "Ah, agora ninguém tá ligando, daqui 3 anos, ai, nossa, olha só, ninguém percebeu que essa novela era assim assado". Desde que Salve Jorge teve esse, sei lá, esse turning point, assim, eu sempre fico pensando: "Tá, hoje não é essa Coca-Cola toda, mas e daqui 3, 4 anos, né?". Eu acho que Então Travessia vai ser essa novela. Vai ser o Salve Jorge do. Eu sinto que vai ser, porque daqui a alguns anos alguém vai é, redescobrir e vai botar, fazer meme, enfim. Mas é. voltando, é totalmente demais, e você falar dessa coisa de ter que ficar, né, das novelas longas, eu me surpreendi de ver lá no Teledramaturgia que a novela foi esticada, porque eu não lembrava disso. E quando você sabe que a novela que Totalmente Demais foi esticada, fica muito claro. Mas se você não sabe,
não fica tão claro assim, parece que foi aquela parte da volta da Sofia e tal. Então, só que aí eu acho que ai, não sei nem se dá pra dizer que existe um esticamento inteligente, mas eu acho que a partir do momento em que ela soube que seria esticada, ali no meio, já com o barco andando, ela teve, assim, estratégias e formas de conseguir manter o que já estava indo bem e equilibrando os pratos. O que é diferente do que a gente está comentando sobre Dona de Mim. Ela já começou sabendo que a novela ia ser longa. Então, assim, se você já começa um projeto sabendo que vai ser hiper longo, né, é diferente de você estar com, sei lá, 100 capítulos, falta, sei lá, 30 capítulos pra novela acabar e falar assim: "Ó, então, a gente vai ter que esticar mais uns 30 aqui, ó, então vai ter 160". Agora, no caso da novela que acabou, ela já sabia que ia ser uma novela longa, então, assim, não dá muito pra entender, mas eu não sabia que a Totalmente Demais tinha sido esticada, mas o esticamento não alterou em nada a Não. qualidade da novela. E nem dá assim, quando você assiste, como eu falei, quando você assiste ela sem você saber isso, você nem vê, porque eu sempre digo, tem algumas novelas que dá pra você ver que foi esticado. Cheias de Charme, eu acho que eu comentei isso, que ela foi esticada 2 semanas. É muito claro na trama, porque aí a personagem da Thaís Araújo se envolve lá com o ex da com o surfista lá, e daí não dá em nada. É muito claro que é 2 semanas ali, tipo, a encher linguiça. Mas Totalmente Demais não dá pra saber. Não dá pra saber se você assiste, assim, sem saber essa informação, você fica: "Ah, a volta da Sofia já estava programada". E não estava programado, foi uma coisa que ela teve que tirar da manga. Claro, eles já tinha esse trunfo ali, né, uma cartinha escondida, mas que ela teve que usar e foi um bom uso, eu acho. Eu gosto muito dessa volta da Sofia, muito. E Totalmente Demais, que foi uma novela que foi indicada para o Emmy Internacional, né, concorreu lá na categoria de melhor novela, concorreu junto com o Velho Chico. Enfim, nos tempos que a Globo ainda tinha novela assim, eu falando como se nossa, mas assim, nos tempos que a Globo tinha umas novelas que assim, nossa, rende um Emmy. Hoje, às vezes, uma novela que assim, hoje não sei, tá muito Se não me engano, nos últimos Emmys nem indicado foi. Não teve nem indicação de novela nessa não, categoria. não, Mania de Você foi. Foi indicado, mas teve um Chegou ano a que nem, chegou a nem indicar foi indicado. teve um ano que não nem foi. Esse um ano faz pouco tempo, assim, eu não sei se o ano retrasado, passado. É, e não tem ganhado também, né? Que antes era só novela da Globo e aí agora até coreano tá passando na frente. As coreanas e as turcas E as também. turcas estão com tudo. É verdade. Então, a gente tava falando hoje foi com o rebranding e tal, e a gente falou de aberturas, de logos. E eu lembrei, assim, não deu pra gente falar junto com ele, mas a abertura de Totalmente Demais, eu acho que é uma abertura que ela abre um precedente muito grande para aberturas no geral na Globo. Aberturas mais ou menos no geral na Globo. Porque eu acho que ela é uma abertura com uma ideia simples, funciona para novela e para época, claro, para 2015. Mas eu acho uma abertura um tanto preguiçosa, vamos dizer. Ah, mas eu comento aqui em casa, até falei lá, a era pós Hans Donner, as aberturas parece que pega tem o mesmo conceito de ser minimalista, de usar talvez cores mais vibrantes, uma tipografia ali um pouco divertidinha, ou quando não, uma tipografia mais ornamentada, por exemplo, Três Graças eu acho que tem uma tipografia mais ornamentada, aí tons pastéis, mas com uma pegada um pouco mais vibrante mesmo sem pastel. Eh, não sei, assim, eu acho que se a gente fosse pegar da era pós Hans Donner, de quando ele parou o primeiro ano que ele parou de trabalhar com aberturas e logos até hoje, nossa, acho que dá para contar nos dedos aberturas que são, sabe, que são assim: "Nossa", então entra É, nessa questão. são aberturas que se destacam muito daí, né? Tipo, a gente falou de Novo Mundo, Cordel Encantado, eu acho que também é uma abertura que se destaca. Ali, gosto da de Fina Estampa, acho interessante com o tema da novela. Agora, Totalmente Demais, eu entendo, acho que faz parte ali do tema, mas ao mesmo tempo bem genérico. Depois eu lembro de Malhação Viva a Diferença também, que ficou meio parecido ali.
Eu acho que eles tentaram trazer uma coisa parecida também em Dona de Mim, enfim. Eu acho que Vai na Fé tinha alguma coisa meio parecida também, não tinha aquelas montagens, mas tinha também essa coisa das imagens, né, das pessoas e tudo. Enfim, eu acho uma abertura meio tanto faz. Embora a música é muito boa, essa é a quarta versão dessa música da É, e Anitta. foi a Anitta, né, eu falando Anitta, eu lembro que quando saiu que ela ia cantar a abertura de Mania de Você, eu falei: "Aff, não acredito". E se a gente for pegar as vinhetas de, ida e volta para o intervalo que, foi assim, ai, o que que você achou mais legal? Aquele trecho de vinheta indo e voltando por intervalo, né, mas enfim, acabei. Eu não entendo muito o ranço que as pessoas têm com a Anitta, eu acho ela uma cantora ok, assim. Tem algumas versões dela que ficam muito boas, eu gostei bastante dessa de Mania de Você, gosto muito dessa de Totalmente Demais. Não entendo muito, eu acho ela uma cantora ok, não entendo o ranço que as É que pessoas assim, eu têm. acho que hoje, é que também eu não sei antes como era essa questão de: "Ai, quem será que vai cantar a música de abertura?". Acho que era todo um acontecimento, uma espera, uma outra, tudo que envolve trilha, no passado era uma outra coisa. Hoje, já se fazem novas versões com os cantores que estão aí, tem versões boas, tem outras versões que não são tão boas, e aí eu acho que essas versões não tão boas ficam tão marcadas por não serem tão boas, e aí a galera fica meio com esse, sei lá se é ranço, não sei, assim, o que que é. Mas comparando, assim, com as outras versões, eu acho a dela a segunda melhor. Porque tem a versão original, que é da banda dos anos 80. A versão do Caetano eu acho muito ruim, muito ruim. A versão da Perla, que é a melhor, que era dos anos 2000, que foi como eu conheci a música. E a versão da Anitta. Eu acho a da Anitta, ali, a da Perla e da Anitta estão bem próximas. Eu gosto muito da versão dela. Então, acho que o povo também. Eu não vê objetivamente, né? Falar, eu não gosto da Anitta, né? Ela é Ai men chata e tal. ai E aí, menina, tudo trilha é que a um pessoa faz, né? a gente ainda tem que gravar sobre trilhas aqui, trilha é um negócio que rende muito. E eu acho muito interessante essa ideia de novelas que têm o nome da música e que trazem de volta essas músicas que a gente conhece, né? Covers de músicas conhecidas. Eu gosto muito. Eu lembro de Isso que Beleza você Pura. Isso que você falou me fez pensar que, se a abertura fosse um pouco melhor trabalhada, daria para retornar o lance da abertura conceito, porque a música carrega o nome da novela, então tem ali, então com uma abertura conceito, né, que tudo é tão bem ali amarrado, tipo como 4x4, eu sempre uso o exemplo, porque é tudo ali funciona muito bem, né, mas eu não sei se a gente ainda vai ter uma Aquilo. abertura desse jeito. Então, aqui o rebranding tinha feito, assim, reimaginado, né? De Totalmente Demais nos anos 80. Então era uma coisa meio tititi, só que com os cosméticos, sabe? Era muito interessante mesmo. E agora pensando, você falando, a abertura conceito seria muito interessante também, alguma coisa meio revista de moda, né? Já que é sobre isso a novela, né? Algum photoshoot, assim, o povo da revista de moda, e uma modelo totalmente demais lá. Enfim, alguma coisa diferente nesse conceito seria interessante também. E eu lembro de ter dado uma bombadinha no rádio, essas músicas ainda tinha rádio na época, assim, TV e tal, essa música deu uma bombada. Eu lembro de Beleza Pura também, que começou a tocar em tudo quanto é lugar depois da novela. É, teve Dona de Mim também, que deu uma revigorada aí na música, eu comecei a ouvir mais também. E eu gosto também de A Gata Comeu, eu acho que faz sentido a música com o nome da novela e com a abertura, enfim. Gosto. É, Como você enfim, diz, aberturas conceito. eu tenho essa mania, quando eu falo conceito ou conceitual, eu tenho que explicar, é igual às vezes falar: "Ai, filme tal é conceitual", aí fico olhando assim, porque tem umas coisas que, você vai assistindo e você pega o conceito, às vezes nem sei se a ideia era
que a pessoa pegasse o conceito, mas, ai, gosto de coisas conceituais. Não que eu também não goste de coisas não conceituais, mas quando tem essa pegada do conceito, do conceitual, como eu, carinhosamente chamo, né, eu acho que é bem bacana. Totalmente Demais é a primeira novela, assim, da Rosane, e eu acho que fica muito claro as, eh, as referências que ela tem, principalmente de filme, assim, My Fair Lady, né, que é a minha, acho que é a minha Bela Dama, eu acho, que em português, não sei É. qual é, de Hepburn, né, tipo, muito marcado, tem aquele, o Luzes da Cidade do Chaplin também, que é muito marcado, Ligações Perigosas, nossa, quando eu descobri que era isso, eu acho que é uma das únicas novelas que tem Ligações Perigosas, faz referência, né, muito, É, muito, assim, e a novela é uma adaptação da peça Pigmalião, né, e aí foi a que é o My segunda Fair vez Lady, que e é aí foi a segunda vez que a Globo teve uma novela com esse conceito de Pigmalião, chamada Pigmalião 70, então foi a segunda vez que a Globo teve uma novela com esse conceito, com essa adaptação da peça Pigmalião. Pigmalião, eu não sei se era Tupi ou Globo, era Globo mesmo? Acho que era Globo. E então, pois é, tem isso, né, que é a da My Fair Lady e tal. Então tem muitas referências, eu acho muito interessante eles trazerem ela trazer essas referências, porque eu não lembro das outras novelas ela ter isso tão marcado assim. Ah, eu acho que tem de forma diferente. Bom Sucesso tem muitas referências à literatura, até porque a literatura era uma questão, era vamos dizer que a literatura era até quase um personagem muito presente, forte na novela. Agora Vai na Fé tinha muito essa coisa das artes. Ai, o cinema, o teatro, as novelas, porque a personagem da Renata Sorrah lá era uma ex-atriz, acho que a coisa assim já Isso. e aí a Dona de Mim eu já não sei, De que música tinha bastante coisa de Vai na Fé também. É, mas Dona de Mim eu acho que não tinha nada. Tinha uma coisa acho de que era mais poema, assim, eu acho música que um era pouco, mas que as novelas dela eu não sei, eu não me lembro de Totalmente Demais e Bom Sucesso ter aquele momento que parece que vai virar um High School Musical, mas Vai na Fé e Dona de Mim tem um momento, ai, todos cantando, Passagem vira um High School Musical. Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando isso nada contra o High School Musical, inclusive gosto muito, inclusive tô desde o ano passado pra rever os filmes, ainda não reassisti, mas ah, do nada começa uma cantoria, assim, que você fica assim: "Tá, e aí?", né. Eu acho que tinha que ter uma preparação pra gente, assim: "Olha, agora vai virar um ato agora todo mundo vai musical". cantar. É, É, realmente, Dona de Mim tinha muito isso. tinha, O tempo nossa todo a senhora. Fé, a Filipa cantando. Sim. E sempre que ia marcar passagem de tempo tinha uma música, eles cantando, todos cantando. Ai, meu Deus. Então, eu acho que é isso também. A gente vai voltar a Dona de Mim sempre, mas é isso que é. Tipo, é muito, sabe, não. O É, assunto e daí com uma roupagem muito jovem, muito legalzona, não, pra mim não casou. Tanto que eu assisti um pouquinho só e parei. eu vi os 2 primeiros meses de Dona de Mim, aí depois eu parei, aí de vez em quando, quando eu estava, assim, com os meus pais, eu assistia, e aí quando eu vi um capítulo eu ficava assim: "Ai", aí quando eu assistia eu falava assim: eu sei por que que eu parei essa novela". E enfim, aí Exato. acabou, agora a gente já tá se preparando pra próxima. É, bom, na minha opinião, a protagonista de Totalmente Demais não é a Elisa, não, é brincadeira, é a Elisa, mas eu gosto da Elisa, acho uma boa protagonista na proposta da novela, mas eu gosto mais da Carolina. Olha, Eu acho uma personagem assim, nossa. antes que você fale de Carolina, eu quero destacar que, assim, eu gosto, eu acho uma personagem interessante da Juliana Paz, que eu sempre destaco aqui em casa que a Juliana Paz é uma excelente atriz, porque ela é esforçada, e aí, gente, levem o esforçada no seguinte sentido, ela nunca na minha visão, ela não fica por muito tempo fazendo o mesmo papel. Eu acho que ela se desafia a fazer tipos diferentes. Ela já foi a Maria da Paz, que é a boleira, mas ela também é a Maria Marruá, e aí ela foi para o streaming, fez coisas diferentes. Ela tem papéis de destaque na Globo. Eu acho que quando ela começou a carreira dela, colocaram ela num tipo
que é um pouco tipo que colocaram também a Débora Seco, só que eu acho que ao longo da carreira dela, ela foi experimentando coisas para que ela pudesse sair desse estereótipo, desse tipo, e deu muito certo, foi muito bom para ela, né. Eu sempre falo que ela, na minha visão, ela é uma atriz muito esforçada, porque ela sempre tenta fazer algo diferente e eu acho isso muito importante. É bom diversificar, porque senão você olha para o ator ou para a atriz e você vai sempre lembrar dos mesmos 3 papéis que são tão parecidos que aí você às vezes nem lembra nem de 3, você vai lembrar de um tão bem marcado. Eu acho que tem o seu lado bom e o seu lado ruim de ser, assim, por exemplo, um autor de um livro só, uma pessoa de um sucesso só. Tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, que acho que você fica tão, tão, tão marcado que você não consegue mais desassociar do personagem e explorar novas facetas. Sim, eu acho ela muito excelente. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, nossa, Juliana Paz é uma atriz fenomenal, que foi Meu Pedacinho de Chão. Eu assisti ela e fiquei, caramba, porque o personagem dela era totalmente diferente do que eu já tinha visto nas novelas, né? Foi a primeira novela que eu assisti com ela que eu falei, uau. E aí veio a Carolina também, que pra mim acho que uma das primeiras grandes personagens dela, assim, que é um trabalho muito interessante de antagonismo, uma moral totalmente duvidosa, e ela vai aprendendo conforme ela vai perdendo as coisas. Eu acho interessante isso, ao mesmo tempo que eu até anotei, mais uma mulher poderosa que tem tudo e que tem que perder para aprender a ser uma pessoa humana, né? Mas depois de Rainha das Catas temos sempre isso. Eu gosto, eu acho uma personagem interessante, eu acho que foi muito legal ver ela ali naquela posição de diretora de revista e tudo mais. Até pesquisei que ela visitou redações da Vogue, da Marie Claire, ela mergulhou, intensamente, assim, nesse laboratório, né, que é o processo que eles fazem de preparação. Então, eu gosto dessa personagem dela, claro. Eu não sei se todo mundo lembra, porque quando fala dela vai sempre lembrar da Bibi ou da Maria da Paz, que também são grandes personagens, mas a Carolina também tá nesse rol aí de personagens, bons, Pra grandes mim aí, tá. que fizeram eu acho que tá, porque é um pouco diferente de coisas que ela já havia feito, e depois da Carolina ela foi também fazendo coisas diferentes, então eu acho que é como eu falei, ela é uma atriz que tá sempre buscando o diferente, isso é muito bacana. E eu acho um bom desfecho, eu acho essa uma novela muito Zeitgeist, né? Muito marcada no tempo dela, assim, porque é bem 2015, onde as revistas estavam morrendo, né? Dali a alguns anos ia acabar todas as revistas impressas e ela deixou de ser diretora da revista e passou a ser dona de um brechó, que agora tá bombando, né? Os brechós de luxo estão, assim, super assim, é uma coisa da moda que tá muito, muito grande. Então eu acho muito interessante a Rosane ter antecipado isso, ter meio E que visto o futuro, talvez. e essas novelas que tem moda e tem revista, sempre tem essa coisa do diferente para meio que romper ali, né, seja blog ou rede social. Tô falando isso porque eu lembrei do remake de Tititi, que tinha a Moda Brasil, mas a filha do Jacques Leclerc tinha o blog dela lá que ela falava, fazia as críticas e tudo mais. Então já era ali um pouco, a internet versus o tradicional, a revista, o impresso, né. Então, acho que nessas novelas com essa temática da moda tem sempre esse lance e é bem interessante. E totalmente demais, assim, eu acho que foi um recorde de transmídia e spin-off, porque tinha o site da revista, tinha o blog da Lu, eu vou falar da Lu mais pra frente, porque eu acho um personagem ótimo também. Tinha o Instagram que a Lu postava, que era assistente da Carolina, que postava os looks dela e tal, a vida dela. E aí tinha os spin-offs, que É, era o capítulo teve o zero. capítulo zero que eu não sabia, eu confesso que eu não sabia, eu não lembro, eu só fiquei sabendo disso agora na pesquisa. E teve o Totalmente Sem Noção Demais, que foi um spin-off que foi pra dentro do Globoplay. E aí a gente tá nessa moda de continuação, sei lá, "Ai, deu certo, vamos continuar a fazer dar certo". O spin-off que foi para o Globoplay devia ser um exemplo para
coisas, assim, que querem ser continuadas. Tudo bem continuar, mas faz um spin-off, não precisa ter uma novela 2 com, sei lá, 200 capítulos, cento e tantos capítulos, que talvez não acontece nada ou acontece tão pouca coisa que dá a sensação de que não acontece nada. E teve também um outro spin-off que eu acho que as pessoas não falam muito, e foi o concurso. Que teve também foi no Ah, G-Show, eu acho, no não sei foi se que já no eles Globoplay. foi no G-Show. No G-Show tinha o blog, o que era alguma coisa visual da Lu, tinha teve o capítulo zero. E teve materiais extras sobre o concurso, assim, das próprias participantes e o que que acontecia no concurso. Então, eu acho que Era depois de Cheias meio de Charme, a Globo começou a perceber o quanto que as redes sociais, a internet podia ser um espaço interessante para trabalhar em conjunto com a novela e até chamar mais gente para assistir, né. esse do blog, eu lembro que tinha uma era diferente, assim, tinha uma direção diferente, era meio que um reality show. E se eu não me engano, na novela era o aquele Jamaica que tinha sido chamado para filmar, o Fabinho, não lembro. É, o Jamaica era o amigo da Leila, que era a namorada do Fabinho. Ela era tipo, eu acho que ela era jornalista, não era? Alguma coisa É, assim, era alguma coisa assim. então, e aí ela acabou, assim, acho que ela queria, porque o Fabinho era meio ativista ambiental, então ela e o Jamaica também eram um pouco nessa pegada. Aí eu acho que eu não sei se ela não consegue nada nisso, aí ela acaba Ah, indo legal. trabalhar Na Totalmente, né. na revista, naquelas coisas, porque a revista tinha, a revista estava meio que ligada com a Bastille, que era a empresa do pai e da mãe do Fabinho, então tinha meio essa questão toda aí. É, e daí eu acho que talvez o Jamaica, não sei, que gravava os vídeos e era muito interessante, porque parecia que, né, era um documentário feito por ele e tal, era uma coisa muito legal de transmídia, a parte do concurso no G-Show. Se não me engano, ainda pode ser que ainda esteja no ar. É. Que algumas coisas saíram e tudo mais, mas eu sei que o Instagram da Lu ainda tá, eu fui ver e, meu Deus, a moda de 2015. Mas aí você para pra pensar, ó, já tá rolando uma trend no Instagram que é 2016, mostre você 10 anos atrás, então tá quase aí. Não, lá no TikTok o povo tá querendo falar, ai, a moda de 2016 vai voltar. Eu, gente, se vocês não estiverem dispostos a se vestir desse jeito aqui, não falem isso. Eu não tô disposta, não. Eu odiava a moda daquela época. Ela já tá assim, então, se não for pra ser assim, não vai voltar nada. Exatamente. Nossa, eu achava a moda muito ruim, mas é uma coisa muito, como eu falei, Zeitgeist, é uma coisa muito do momento que a Rosiane conseguiu pegar, porque a Lu, eu tava revendo o Instagram dela, as poses, as roupas, são muito. Tava no auge, né? Os blogs de moda. E aí era muito tipo Chata de Galocha, aquela do. Eu anotei a da Camila Coutinho, Garotas Garotas estúpidas, não é? Estúpidas, eram as mesmas poses, as mesmas roupas. É muito, muito tipo assim, ela conseguiu pegar bem, sabe, o que estava rolando na época de moda do Brasil e conseguiu traduzir bem ali na novela. Eu acho muito interessante. Ah, é uma É, boa novela. e hoje essas pessoas que você citou hoje já fizeram um rebranding delas mesmas, usando o próprio nome, a Chata de Galocha, agora é como Lu Ferreira, a Gama Coutinho já tem a marca lá de produtos dela, então que acho que é G Beauty, alguma coisa assim, que fica meio as siglas do Do que blog dela. era, eu acho, se não me Aí, engano, era enfim, Garotas Estúpidas no começo isso, e depois. e aí as coisas vão se reinventando, algumas coisas se mantêm ali A, na essência, outras nem tanto. a Julia Petit, eu lembro que era muito do Petiscos e depois virou. Ela comprou a Contém um Grama, eu acho, e aí agora ela faz Contém um Grama, enfim. É muito essa época, né? Eu acho interessantíssimo que ela conseguiu pegar bem essa transição da revista. Eu acho que poderia ter tido mais até da revista de física, da revista de moda física para o blog de moda e tudo mais. Eu acho que a Lu hoje em dia estaria é, mais bem sucedida que a Leila, por exemplo. É, Né? Uma continuação como as pessoas querem tanto, talvez. não, não, pelo amor de Deus, gente, eu não sou contra as continuações, mas é melhor ficar vendo a novela em looping, melhor. Concordo. É,
Eu tinha notado, ela é uma novela boa, ótima novela, cheia de boas reviravoltas. Eu acho que ela Sim. realmente tem muitas reviravoltas muito interessantes ali. E vai contando a história, vai se ficar. Nossa, mas é isso, é isso. Eu lembro que tem o arco que a Elisa. Eu acho que ela não é filha do Germano, né, no final. Ou ela é? Ela é Ela é, filha do Germano. É ela que eu confundo muito com Cheia de Charme. Eu acho que ela é que você tá confundindo o plot do Germano com o da plot do Cida, Sarmento, da Cida, exatamente. que também era filha do Sarmento. Mas aí no final ela não era filha, né? Ou era? Era. Não, no final uma delas eu sei que no final ela não é filha. Eu Nossa, acho que agora foi a você. Cida e o Sarmento, porque daí no final ele pede pra ela ajudar, ele vai do Cheio de Charme. Ele vai preso, eu acho uma coisa assim, aí ele pede pra ela ajudar ele, daí ela fala: "Ai, nem se eu fosse a sua filha eu vou te ajudar", alguma coisa assim. Ai, não sei, talvez seja, talvez não seja. Ah, é que eu não sei, eu não revi depois de 2012, eu nunca revi Cheias de Charme completa, ela já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e na edição especial. Eu nunca revi completa, sempre cenas, porque com tanta novela pra assistir, você tem que dar prioridade porque você nunca viu. Tem uma pancada de novela que a gente quer rever, mas vai ficar por um dia aí, sabe Deus quando. É Exato. isso. Mas são plots parecidos, eu acho que a estética também das novelas é essa, sangue bom e totalmente demais, elas pra mim, na minha cabeça, elas são meio parecidas, assim, tem a mesma vibe. Você me fez pensar que o Humberto Martins está mais uma vez no papel de empresário, mas eu não sei se o Germano, agora eu não sei, não consigo ver ele muito na skin do empresário ranzinza, porque ele foi empresário em Caminho das Índias, ele foi empresário aí na Totalmente Demais, na Travessia, na Força do Querer, então assim, aí ó, tá vendo a gente falando sobre tipos que se repetem, ó. É, ele sempre, depois que ele parou de ser galã, ele sempre empresário, como se for ranzinza, e sempre, né, tipo, tem que, coração de pedra, tem que derreter o gelo do coração, e daí ele se mostra um cara bom, enfim, que é meio que é o Germano, né? Eu tava lendo um texto que eu escrevi pro Valkyrias, e eu não lembrava disso, que ele dava em cima da Carolina no começo. Que era uma. Eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, nossa, mas tá dando em cima da outra na frente da mulher dele. Tipo, o relacionamento deles era péssimo. É verdade, eu acabei lembrando disso quando eu li o seu texto, eu nem lembrava desse detalhe, mas é porque depois da morte da filha, ela, sei lá, ela ficou tipo numa É, depressão, ela depressão. não, né? E aí, e eu gosto também muito do arco da Lili, eu acho muito bom. Gosto quando tem esses relacionamentos tabus nas novelas, acho muito interessante, assim, a novela ir pra esse lado, sabe, dela namorar o namorado da filha, enfim, é uma coisa, né, completamente, uma coisa oposta do laço de família, mas que dá certo totalmente demais. Ah, é porque lá em Laços de Família a torcida já era muito declarada, né? E aí fica um negócio complicado. Eu acho que talvez quando não há torcidas tão marcadamente declaradas, acho que até flui, né? Melhor, não sei, mas quando tem essa Sim. coisa assim, 99,9 tá já com o lado escolhido, fica bem difícil de E reverter. o Germano era muito, não sei, ele era estranho em relação a Lili, né? Ele não, era uma coisa que não ficava muito legal torcer. Depois eu acho que eles vão melhorando o relacionamento entre eles, mas no começo o Rafael é muito tipo um ar fresco pra ela, alguma coisa assim, pra ele. Por isso que é muito Sim. interessante. Eu falo que o Rafael é o maior escorpiano de todas as novelas. Porque eu acho ele super escorpião, assim, uma intenção, sabe? Conhece ela, já começa a falar, não, vamos ficar juntos, não sei o que lá, deu, calma, cara, Ai, ai. calma, vamos com calma. É intensamente emocionado, mas não emocionado a nível câncer, é emocionado com intensidade. E eu acho que o final dele é ele indo embora, se não me engano. Sim. Eu gostei muito dele. Não gostei muito do final da Lili, porque eu acho que ela meio que deixa de lado ali
o que ela acabou de conhecer, de reconquistar, né, a fotografia. Mas o dele eu acho interessante ele partir para novas aventuras, porque ele era muito não sei se é obcecado, mas ele era muito travado ali naquela história com a Sofia e depois com a Lili e tal. Ai, essa garota, olha, eu vou te contar, eu não vou dizer que 99,9% dos problemas mas assim, nossa, os problemas que essa moça, ai, olha, E ah, eu meu acho Deus. genial ela ter voltado e ela mesmo ter feito ter forjado a morte dela por uma coisa tão idiota, que era tipo, ai, os meus pais têm querem que eu seja tal coisa na empresa, eu acho. Eu não lembro muito bem porquê, Ai, eu mas acho era uma que coisa muito boba. eu acho que tinha a ver alguma coisa com a empresa e também a própria questão de você querer que a pessoa seja algo que, você quer, que a pessoa corresponda a expectativas que estão só na sua cabeça, que acontecia um pouco lá em A Força do Querer, né. E aí, enfim. Mas eu acho que tinha a ver alguma coisa com a empresa, porque depois ele quer que o Fabinho trabalhe na empresa e o Fabinho não quer, ele quer ser ativista ambiental, e aí ele trata o Fabinho, sei lá, de qualquer jeito, e a própria Lili também, eh, fica ali, o Fabinho fica meio que em segundo plano, porque ela fica ali ainda num luto pela filha que se foi, e aquela coisa. Aí eu acabei de pensar que o luto por Sofia em Totalmente Demais, luto por Sofia em Dona de Mim. Ah, é verdade. Acabei de Olha, Rosane Svart. então, acabei e depois a menininha lá era a Sofia, a menina que é a A Leona foi ser principal. babá. Uhum. Então, enfim, Sofias. É, tem isso, e é meio que uma mesma história, né? A filha perdida e tal, a filha morta. Rosane tem que ter uma protagonista chamada Sofia, assim como o Manuel Carlos tinha suas Helenas, ela tem que ter uma Sofia agora adulta, numa novela dela. Vivendo, né? Sem estar morta. Ou então que volte da E morte de novo, seria isso, interessante. com certeza. Mas eu acho muito interessante, eu lembro, não sei se foi na época ou na época da pandemia que eu acho que a Rosane, não sei se ela deu uma entrevista ou comentou no Twitter que a Sofia era psicopata. E eu acho que talvez na novela eles falem isso e tal. E é muito interessante, a gente tava falando com o Rebrand de novo hoje, e ele tava falando, a Flora, eu acho que é uma das únicas psicopatas das novelas, e eu acho que a Sofia era muito marcado, né? Ela usava as pessoas ali como ela queria, ela É fazia o que ela que queria. é que a Flora é bem marcado, é assumido, e ela não está simplesmente nem aí com nada. Outros personagens têm esse traço forte que, pode até ser marcado, dá a entender que ela tem esse lado, mas não chega de fato fazer coisas a nível Flora, né. É, eu até coloquei aqui, eu acho que tem muitos casais bons na novela, e eu coloquei que a Sofia e o Jacaré, eu acho um casal muito bom. Ai, Que era o meu amor Deus. bandido ali. É. É, que ele chamava ela de Nina, né. Era? Olha, eu não Acho que lembrava era. disso. É, porque eu acho que, pra ele ela era Nina, e aí depois tem alguma coisa: "Não, mas ela é Sofia", e aí ele fica meio chocado, depois ele vê que ela tá meio que usando ele, uma coisa assim, ele chamava ela de Nina. Nossa, eu não lembrava disso. Inclusive, o É, resgatei lá, Sérgio Malheiros, né? É Malheiros, né? Nossa, já isso. tô. É. Mais uma vez fazendo um secundário, a gente veio falando de Cheia de Charme, né? Sangue Bom, e agora em Totalmente Demais de novo, um secundário, de secundário, de secundário, sendo que ele podia estar protagonista. Sempre eu vou falar É. isso. Outros casais muito bons que eu notei, Carolina e Arthur, eu chipava mais o Carolina e o Arthur, porque Arthur e Elisa toda uma problemática, né, horrorosa. Menina, o Arthur e Elisa sempre uma problemática, e aí entra em várias problemáticas, porque na época, aí eu tô fazendo um parênteses aqui, claro que é diferente, mas na época de Verdades Secretas, que eu não vi na época do original, que passava pra lá de meia-noite e estudava de manhã, na faculdade, mas todo mundo achava: "Uau, uou", e aí, a galera tem aqui eu ouço: "Ah, o fulano tá no Prime, que tá no auge", então assim,
talvez o Rodrigo Lombardi estivesse no seu momento prime, e aí todo mundo ficava assim: "Ai, a Angel", quando eu fui ver na reprise da pandemia na Globo, eu falei assim: "Ô gente, vocês estão todos malucos. Aonde que é problemático em tantas camadas, ó, tô até aqui, ó, é Exaltada. muitas camadas e o povo achando 10. Gente, Eu nunca assisti problemático. Verdades Secretas, mas Assista, muito bom. acho que o meu grande problema de não assistir, assim, é exatamente isso. Esse casal principal aí de Angel e. Não, Eu não mas lembro o tem nome outras dele. coisas, o Alex, tem Alex. outras tem outras coisas interessantes. E quando você olha pra Verdades Secretas e é o Walter Carrasco com a colaboradora dele, que eu esqueci agora o nome, e você fica: "Nossa, Valcíria, é bem diferente, é bom". Eu gostei, eu assisti só a primeira, a 2 tá lá, não pretendo assistir. Aí, ó, esses negócios de 2 aí sempre dá essa questão. Então eu gostei. E lá tem essa problemática, porque eu acho que a mulherada achava incrível. Ai, que homem, mas assim, gente, tem homens que aparentam ser incríveis, mas o preço que se paga por um homem que aparenta ser incrível, gente, não vai ter terapia e remédio que dê conta. Então. E Tanto na ficção Arthur. quanto na vida real. Exato. E Arthur e Elisa cai aí, né? Nossa, meu Deus do céu. É. Meu Deus. Era tipo ele em cima dela o tempo todo. Ai, vamos ficar juntos, sei lá. E ela morando na casa dele, sabe? De favor. Eu ficava, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo? E muita gente até hoje chipa os dois juntos, não vê o quanto problemático que é, quanto estranho, bizarro Então que é. então, porque eu acho que fica naquela de coisas que não sei se é possível ou impossível, né, porque o escapismo e a tela permite coisas que aqui no real não sei se permite ou não permite, mas são muito mais complexas. Mas eu acho que a galera acha o máximo essa coisa de opostos de idades e fica toda naquela aquela embalagem, aquele requinte que a tela tá projetando e, sabe, não sei, assim, é tipo o Angel e Alex e aí, né. Inclusive é bem interessante que essa novela claramente tem as referências de outras novelas, de Top Model, de Sex Appeal, de Verdades Secretas. E em Sex Appeal é muito interessante porque tem a Angel, né, que é a Luana Piovani, ela foi abusada, né, quando era jovem, pelo menos dá a entender isso na série, pelo padrasto dela, eu acho. E era. E aí a mãe e ela começam a fugir dele e tudo mais. Ele era obcecado por ela quando criança. Então eu acho muito interessante você fazer esse paralelo do Arthur, que é uma figura para Elisa que fica entre a figura paterna e o príncipe encantado ali, né? E essa coisa da Angel também, pelo padrasto, ser abusado e tal. É muito bizarro você fazer essa ligação e daí você não consegue mais chipar o Arthur com a Elisa. Você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Ela tem idade pra ser filha dele. Eu só parei para pensar e percebi quando eu fui fazer a pesquisa, que tem referência, totalmente mais tem referência a outras novelas e séries, minisséries, enfim. Mas é interessante ver como diferentes, essas novelas, esses produtos com essa temática da moda foram feitas em diferentes épocas, mas ainda carregam traços que ficam bem marcados, independentemente da época em que foram produzidos, né. E essa coisa da moda, né, concurso de moda, tá? Eu acho que acaba trazendo, mesmo inconscientemente, essas outras antigas, né? Top Model, Sex Appeal, foi muito famoso na época, muita gente viu tudo. Acho que é até meio óbvio que a Rosane viu e a Rosane e o Paulo viram e acabaram colocando alguma coisa ali. É impossível não ter, né? Até coloquei a trilha sonora bem qualquer coisa. Que eu acho que é Nossa, tipo sucessos que fizeram sucesso na época, mas que não por causa da novela, entendeu? eu não Era você um tá falando de sucesso e trilha colocaram na sonora, e novela. aí eu tô pensando assim: "Gente, eu nem lembro direito das músicas que tocava lá". Quais músicas tocavam lá? Essa Nossa, parte da música, acho que eu não era pesquisei, muita mas música internacional. Eu lembro que era bastante música internacional, mas assim, alguma que se destaque, eu não lembro.
Eu lembro mais de músicas de Bom Sucesso do que Sim. de Totalmente Demais. Não lembro mesmo. Acho que realmente não era uma trilha sonora, assim, sabe? E também já entra naquilo que a gente sempre comenta de talvez as trilhas não são pensadas para os personagens e as situações, coisa que nas novelas em anos anteriores, décadas anteriores, era sempre muito bem pensada a música para o personagem, a música para o casal, a música para determinada situação. Exato, e também tem o negócio de vender a trilha, né? Ah, a gente não tem que vender trilha, então não vamos fazer e tal. Aí, Sim. enfim. E aí fica só aquilo de sucesso. Eu acho bem qualquer coisa, realmente. A mais é a Totalmente Demais, que tocava durante a novela, se não me engano, Sim. e tocava na abertura. Outros casais bons que eu gostava, que era a Carolina e Arthur, já falei. A Lili e o Rafael também gostava muito. O Charles e a Débora, que era a irmã da Cassandra com o barman. Nossa, menina, você falando, eu gostava da irmã dela, eu gosto dessa atriz, apesar dela não fazer tantos trabalhos. Eu lembro dela na Olivia Torres, eu acho. Ela fez eu bastante lem coisa com a Rosane. eu lembro dela na Malhação. Você falando da Cassandra, e aí eu fiquei pensando, eu ontem, ali você tá, sei lá, fazendo coisas, tipo, escovando os dentes e pensando e já vou gravar amanhã, e você vai pensando. E sabe o que que eu pensei? Que a Cassandra é tipo a Fatinha, Eu só coloquei a que mesma coisa, Cassandra e Fabinho, que eu gostava, que era a Fatinha e o Bruno, basicamente. sim! Nossa, é impressionante, acho que a Fatinha fez tanto sucesso que ela meio que colocou a Fatinha na Cassandra, né. Só que eu acho que a Cassandra era muito mais maluquete do que a Fatinha, porque a Fatinha tinha aquela coisa, mas no fundo sabe aquela pessoa que, tipo assim, ai, é muito, assim, destaque, mas ela é destaque não porque ela quer ser destaque ou ela quer ser destaque pra tem aquela coisa dela ali interna meio que guardada. Não tô sabendo explicar muito bem, mas acho que você tá entendendo. Uhum. A Cassandra não, a Cassandra já era eu quero ser famosa, eu vou fazer qualquer maluquice pra poder chegar, lá no sucesso, né. Primeiro ela queria ser uma das ganhadoras lá do concurso e depois ela acaba ficando com o Fabinho, porque Com acho o que cara ela rico, vê né? mais vantagem ela vê mais vantagem de ficar com um cara rico do que ficar disputando vaga de concurso, né. Sim. E eu gosto, eu acho muito interessante. É basicamente Fatinha e Bruno, né? A Cassandra e o Fabinho também coloquei aqui que eu gostava muito, porque é aquilo, né? Ele não queria muito ficar com ela e tal, aí ela vai e consegue ficar com ele. Muito bom. É verdade. Adoramos uma diva persistente. Eu gostava muito também, assim, um casal que eu torci muito era a Jamaica e o Lu, e a Lu. Que eles eram meio que ó de amor ali. Eu gosto desses casalzinhos gato e rato, eu gosto de amor. Eu lembro que ela era, tipo, assistente de moda e tal, e eles ficavam, ai, você é muito alienada, porque ele era ativista. Muito Ai, bom, eu gostava muito desse personagem. sempre tem uns casais assim. Eu gostava muito desse personagem, Jamaica. Eu não lembro de ter visto esse ator em outras novelas. Também não. Ah, eu não curtia muito esse núcleo, que era o de Curicica, porém ele existe na novela. Malu Gali como dona de casa, né? Convence. Esse papel dela, na verdade, era pra ser da Gira Paz, mas ela acabou não ficando porque ela ficou grávida. Quem ia ser a Rosângela, acho que é Rosângela o nome da personagem, né? Que é a mãe do Jonatas. Era a Gira Paz, mas acabou que não deu. E aí a Malu Gali acabou ficando. Nossa, faria muito sentido de ir a paz. Malu Gali, nossa, não convence pra mim. Se bem que ela fez bem, assim, né? Não que ela não seja, ela é uma ótima atriz e tal, mas ela tem o porte classudo, né? É tipo Beatriz Segal em Corpo e Alma, que ela também fez uma dona de casa e tal, e meio que não convence. Eu acho assim, eu não sei se ela chega a ter porte classudo, eu acho que ela fez papéis, assim, mais nessa outra prateleira que dá essa sensação, né. Mas eu acho que, assim, pra mim não é uma coisa assim: "Ai, nossa, que" pra mim é o famoso não compromete, acho que ela fez bem, Sim, né. sim, não compromete, total.
E é a primeira novela que o Juan Paiva tem um arco de cadeirante. Depois ele fez de novo em Malhação um arco de cadeirante. A minha irmã só lembra dele de Malhação. Eu falei assim: "Você não lembra que ele fez o cadeirante na novela Totalmente Demais?" A minha irmã assim: "Não". Tipo, porque acho que o papel dele na Malhação É, ficou muito mais mais marcado. marcado, com certeza. Aquela Malhação ali foi um celeiro de grandes nomes que a gente tá vendo aí atualmente nas novelas e em outros trabalhos no streaming, mas ele fez papel de cadeirante na Totalmente Demais. Sim, era um arco bem assim, né. É que era aquele núcleo bem isolado, né, eles se ligavam no núcleo principal só pelo Jonatas e tinha a Sim. vidinha deles lá, que não afetava nada na vida dos outros personagens, então eu acho que a maioria dos outros personagens tinha tinha vidas mais entrelaçadas e às vezes eram bem lá. A Lavínia Vlasak, como é a Natasha, amo, acho É ótimo. a a A ex-esposa do ex é a mãe da filha dele, acho ótimo. Nunca entendi muito bem o combinado deles com a filha, né? Que parece 6 meses ela passava no exterior, 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe, enfim. Mas eu acho que ela casou ali muito bem no papel. Gosto, outra que faz papéis bem, né, elegantes. É, e aí a gente tem os grandes destaques para mim, grandes destaques, né? Que é Estelinha e Maurício. Ah, eu adorava. Eu adorava, adorava. Mano, a Estelinha era muito. Nossa, eu acho que agora, no final idosos, né? Eu ia falando no final da vida, mas agora que eles são idosos, eu acho que são grandes papéis dos dois, tanto da Glória Menezes quanto do Reginaldo. Porque são muito bons. Eu acho que o Maurício ele voltou, eu acho que em Bom Sucesso, se não me engano. Ele Acho voltou que em sim. Ou Vai na Ai, Fé, não lembro. ela sempre tem essas voltas de personagens nas novelas dela, né, ou participações, então é bem comum. Fico pensando quando for a próxima novela dela, qual personagem de Dona de Mim vai aparecer lá. Então, eu não sabia, vi no Teledramaturgia que o Max e a personagem da Jessica Ellen, eu não lembro o nome dela, que eles voltaram em Vai na Fé, eu não sabia disso. Deve ter sido uma participação bem pequena. Nossa, eu nem tô lembrando aqui agora. Deve ter sido uma coisa assim. Em Bom Sucesso eu lembro que a Elisa volta, né? Que ela vai Sim. fazer um desfile lá com as roupas da Paloma. E acho que a Natasha também, se não me engano. É, na Dona de Mim teve a Sol, de Vai na Fé. A Natasha namora o Marcos, né? Em Bom Sucesso, se não me engano. É? Não lembro. Se não me engano, sim, ela namora ele. Olha que louco. É o Rosanes Verso. É, Svartverso. Svart Verso. Svartmanverso. Eu acho que foi, a gente falou. Nossa, a gente falou de tudo que eu anotei já. Sabe? Ah, uma coisa que é. Uma coisa que a gente já comentou no vídeo de Bom Sucesso, que são os vilões psicopatas dela. A gente falou da Sofia, mas do padrasto da Elisa também. Que é Ai, uma coisa tipo, insuportável, chega a ser chato. Chega a ser chato. é péssimo, 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 péssimo. O padrasto, aí tem o Armando Babaioff em Bom Sucesso, o Emílio Dantas em Vai na Fé. E agora em Dona de Mim também o Marcelo Novaes. Nossa, o personagem dele, pelo amor de Deus, aqui o povo tava, nossa, mas esse homem nunca é pego, esse homem... Nossa, assim, é uma coisa que... Ai, nossa, eu já tava pensando assim, a novela vai acabar, ele vai continuar rondando lá, porque nunca era pego e... Sei lá, e também a personagem Tânia também, que foi a personagem que foi esposa dele, que podia ficar... Sabe, tinha uma coisa de
codependência, isso falando em Dona de Mim. Ai, sei lá, que a Tânia era tipo aquela personagem da Sharon Menezes em Bom Sucesso. Atração. Ah, Que eu esqueci você falou, eu o quero nome ver. dela lá. É a. Ah, eu não lembro o nome dela, mas ela É, era amante do sim. Babaioff. É, então, eu acho que dá pra Rosane mudar na próxima. Fazer uma mulher doidona, psicopata, pode ser. Porque vai desgastando, eu acho. Eu acho que o grande problema de Dona de Mim talvez tenha sido esse gasto dos reciclados, né? A gente já falou isso algumas vezes, que um bom autor de novelas, ele faz a reciclagem dele Ah, como se fosse uma coisa nova, né? eu acho que tem coisas que se tornam marca da dramaturgia do autor, não tem como, é inevitável. Só que aí entra o que você falou, acho que dá para poder utilizar os elementos de uma forma diferente, se não diferente, que soe diferente para o público, porque senão, ai, de novo, na outra novela da pessoa com o mesmo personagem, com o mesmo traço, com o mesmo não sei o quê, porque a galera acaba comentando querendo ou não. Então acho assim, alguns estilos, atores, elementos se repetem, é natural, mas eu acho que dá para contar uma história utilizando os mesmos elementos, sabendo reposicioná-los ou utilizá-los de uma maneira interessante. Então, assim, não sei, tem umas coisas assim na dramaturgia dela que já é muito manjada, né. Eu acho que essa grande diferença, a gente sempre fala do Valsir, eu acho que é impossível, quando a gente fala grandes autores, não falar dele. Eu acho que essa grande diferença, ele consegue remanejar essas coisas batidas para não parecer que é batido, né? E eu acho que ela tá começando a se desgastar nessas coisas que ela tá insistindo em fazer meio que igual. E porque eu acho que as novelas dela no horário das 7, apesar de ser diferentes, são muito parecidas em muitas coisas. É igual a gente falou assim: "Ai, Fatinha, Cassandra", tudo bem que era Malhação, mas assim, é o mesmo estilo. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, mudar de horário ou mudar de proposta, por exemplo, seria interessante. Quando a gente pega, por exemplo, a Cláudia Souto, que fez Pega Pega e eu não assisti na época, na reprise da pandemia eu também não assisti, e era essa questão de uma novela se passando ali num hotel, um roubo num hotel e tal. Aí depois foi a Cara e Coragem, né, É dos coragem. dublês, que foi mostrar essa questão dos dublês, mas não sei se foi porque foi ali no período da pandemia, eu não sei se a temática não sei. Eu assisti só as 2 primeiras semanas, e aí Volta por Cima, que não sei se também, uma novela que se passa numa empresa de ônibus, querendo ou não, o ônibus é uma coisa mais comum na vida das pessoas, Vida tá mais real. próximo. Você usa, você trabalha, você conhece alguém que trabalha, então tem toda essa questão. Então, eu acho que não sei, a Cláudia Souto, por exemplo, é uma autora que eu acho que tenta trazer sempre, eh, temas diferentes e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu acho que Volta por Cima foi a primeira novela dela, por exemplo, que eu vi inteira, e foi uma novela das 7. Então, por exemplo, eu acho que ela conseguiria super escrever uma novela no horário das 9. Ela vai trabalhar com o Valsir na próxima novela das 9 e junto eles vão dividir a autoria da novela, mas se ela fosse fazer uma novela solo, eu acho que depois de Volta por Cima, eu acho que ela poderia. Então, assim, talvez a Rosane poderia começar a explorar o horário das 9, talvez. Eu acho que agora com a quarta novela já dá pra ver essas repetições e o quanto elas não estão conseguindo se renovar mais com elas, né? A gente teve Totalmente Demais, que era uma mocinha pobre tentando ascender e tal. A gente teve Bom Sucesso, que era uma mãe de família pobre tentando seguir os seus sonhos. A gente teve Vai na Fé, uma mãe de família pobre tentando conseguir seus sonhos. Aí a gente teve Dona de Mim, que era uma moça pobre tentando acender seus sonhos. Tem que ter alguma coisa, né, diferente aí, faz uma psicopata tentando matar todo mundo, pronto. E aí a gente vê que ela é capaz de fazer uma coisa diferente, porque ela tem a série do Vermelho Sangue lá, que foi ao mesmo tempo Dona de Mim e tal, que é uma coisa totalmente outra vibe, né? Outra protagonista, tudo mais. Eu acho que Então, ela consegue dialogar muito bem com o público jovem, só que no horário das 7 não cabe somente algo que dialogue com o público jovem, tem que ser uma coisa que tenha um pouco de comédia, tenha um leve drama,
tenha histórias românticas, tenha um pouco de ação e aventura, mas tem que ser, de formas pinceladas dentro de uma novela só, porque senão fica, por exemplo, assim: "Ai, vamos procurar um tesouro", fuzuê. Eu não acho que novela de caça ao tesouro, na minha visão, é algo né, que: "Ai, eu não posso perder", né. E aí era uma coisa meio caça ao tesouro, meio loja de liquidação, uma coisa meio muito, sei lá, muito, ai, não sei, eu muito, assisti a Fuzue inteira, eu achava ela uma novela bem perdida. eu não Assim, assisti não tudo. tinha um cerne. E eu acho que esse também é um grande problema de Dona de Mim, que ela não tem um cerne com a protagonista. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão, que nem as novelas do Daniel Ortiz é chips de casal. E aí, 30 casais, chips de casais. Uma coisa assim. Porque eu não sei dizer muito bem qual é a dele. Ele tem um pouco da comédia, que lembra um pouco o Silvio de Abreu, porque ele trabalhou como colaborador nas novelas dele, etc e tal. Mas fica uma coisa meio um pouco riso, um pouco tipo de casal. E aí, então acho que tem que tentar o horário das 7, ele dá para explorar diversos elementos, e aí você sabendo equilibrar tudo, acho que dá uma boa novela, diferente no horário das 9, que dá para explorar todos esses temas, não que cada horário, o horário tenha restrições ou não, mas o horário das 9 são o horário dos grandes temas, das grandes questões, são coisas mais aprofundadas. E eu acho que a Rosane, ela consegue, ela tem boas ideias de bons casais. Ela sabe escrever bons casais e tal. Mas eu não sei o que tá acontecendo nas últimas novelas dela, que ela não tá explorando muito isso. Não sei se ela não quer deixar. Não sei se ela tá talvez achando que, né, é um romance. Tenha algumas pessoas que estão com esse discurso, o romance não é tão importante quanto outros assuntos, né? Nas novelas, tem que trazer um merchandising social, vamos dizer. Ah, mas eu Mas eu acho que acho dá que, pra trazer um romance e exato, trazer um merchan, eu acho que uma coisa não exclui não a tem, outra, não tudo exclui a depende outra, de como você exatamente, eu acho que tudo depende de como você constrói. exatamente. E acho que acaba se perdendo um pouco nesse tenho que trazer um merchandising social, tenho que colocar o tal protagonista com esse perfil, tenho que fazer tal coisa. Então, eu acho que talvez ela é uma excelente autora, tem muitas referências, ela é muito boa, mas talvez ela seja bom ela rever algumas coisas. Quem é a gente, né? Falando pra Rosane Arts rever. Mas como espectador, a gente também quer ver coisas boas, né? Então, Ah, eu acho que é que nem eu falei, acho que agora, depois de, sei lá, 4 novelas no horário das 7, seria legal tentar algo no horário das 9, até para poder dar um refresh na fila, porque quando a gente pensa em horário das 9, a gente tem o Bruno Luperi, a gente tem o João Manuel Carneiro, aí o Valcir, mas o Valcir já, né, vai chegar uma hora que eu não sei se ele vai aguentar fazer tantas novelas o quanto ele faz, né, porque ele já tem uma idade avançada. O Agnaldo Silva, que voltou, tá atualmente com Três Graças, e eu tava até falando ontem assim: "Ai, Deus dê muita saúde pro Agnaldo Silva pra escrever novela boa pra gente, porque Três Graças está ótimo, tá então que ótimo. continue assim". E aí você tem outros nomes, como a Manuela Dias, aí, né, tinha a Glória Pérez, não tem mais, então acho que ter a Rosane, por exemplo, lá no horário das 9 seria legal, assim. Eu acho que assim, já tá tão bem sucedido num horário, dá uma chance, ó, faz uma novela nesse horário, vamos ver. Se for bom, ok, se não for bom e quer voltar pro horário das 7, volta, não vejo problema, né. Exatamente. Bom, tem o ponto do Totalmente Demais do LGBT. Eu não lembro se foi Totalmente Demais, eu acho que foi. Que teve um negócio de agressão e tal. O Max. Acho que teve eu acho que teve. Tu falava da questão da homossexualidade, também de homofobia. Eu É, lembro mas que não foi em Totalmente Demais, que eu acho que ele vivia, tipo, trabalhando de boa e do nada os pais vêm visitar e ele finge que que tá namora, não sei se é namora a com Lu ou a. se é Eu acho com a que é com a. Lu, com a Não Lu é ou com com a a, Dani? A Jessica Ellen. Qual que é o A nome? A Jéssica Adele. eu não sei com qual das 2 é, mas eu lembro que tinha uma coisa assim. E eu acho que ela era lésbica, se não me engano. Não lembro. Mas tinha, mas é bem pincelado, né? Não é muito relevante na trama, assim, mas eu acho que tinha isso mesmo, que ele fingia que era hétero pros pais. É, e
eu confundo essa história de Totalmente Demais com o Viva a Diferença, segunda temporada, né? Que eu falo que dá pra ver bem que é marcado a primeira parte de Viva a Diferença e a Você diz o segunda quê? As parte. Five? As Five, que é a segunda Não, parte. é a Viva a Diferença mesmo. Ah, na Malhação. Na Ah. Malhação. Tem uma parte que tem tipo uma quebra, assim, que elas vão, não sei se elas têm férias, sei lá. Que elas voltam todas diferentes. Ah, sim. É que do jeito que você falou primeiro, é que pra mim é tudo uma coisa tão. Mas Sim, é tá, uma entendi. temporada só, mas parece que são duas partes diferentes, sabe? Que tá falando de uma coisa, daí tem uma quebra, daí. E nessa segunda parte acho que tem o irmão da. Acho que aquela tem um irmão que é gay também. Eu acho que é isso. E ele sofre agressão também. Putz, não lembro. É que eu vi Se a não me engano Malhação é de isso. Referência na pandemia. Quando foi exibido originalmente, eu não vi. Mas na pandemia eu vi, mas eu não lembro agora. Eu acho que é isso também. Então eu confundo um pouco essas duas histórias. Eu não lembro se teve uma agressão ou não, mas tem essa parte do LGBT que também eu acho que ela acabou deixando de lado e tal. No seguinte, eu acho que teve um bom sucesso e tal. Vai na fé, não lembro. Acho que não. E Dona de Mim, acho que não também. Não lembro. Ah, não sei. Agora eu tô. Não Se teve, não lembrando. foi tão relevante pra gente lembrar, né? Então tem isso. Eu lembro que em Bom Sucesso foi bem relevante esse tema. Não sei se a gente falou no nosso vídeo, inclusive, eu acho que sim. Não lembro. Não, também não, Que era não lembro. o Diego Montes, que era aquele loirinho, que era com o Rafael Infante, que ele era um ator que era dentro do Ah, armário lembro. e depois ele sai, enfim. Eu achei muito bom essa história, mas nos outros não tem isso também. Enfim, eu acho que pra mim foi tudo totalmente demais. Queria só reforçar eu acho que foi a primeira novela da Marina Rui Barbosa com muito destaque, assim. Não sei se foi a primeira protagonista dela. Olha, eu não lembro, porque o que eu lembro muito é que ela fazia muito papel infantil e vai, infanto-juvenil adolescente. Aí a virada, que foi uma coisa, oh meu Deus, trocou. Império foi a novela que marcou. E por que que marcou? Ai, agora ela vai fazer um papel adulto que nem era tão adulto assim na minha visão. Mas marcou porque ela contracenava com o Comendador. Então, assim, eu sempre lembro que a virada de papéis dela foi esse, mas eu acho que Império foi antes de Totalmente Demais, não Foi foi? Império? Não. Acho que foi. Foi 2014, Império? Será? 2015. Acho que foi 14, 15 por aí, eu acho. É E porque eu Totalmente acho que Demais foi 2015, Totalmente Demais, né? então, Nossa, ela mas eu acho praticamente emendou uma na outra, será? eu acho que deve ter sido 14 e 15. Eu lembro que acho que quando estava passando Totalmente Demais, se eu não me engano, acho que passava a Regra do Jogo. A novela das 8 Isso, era a foi a Regra do regra Jogo. do jogo. Eu não assisti a Regra do Jogo, não lembro por quê, mas eu acho que a novela que estava passando era essa. Então, Isso. eu não sei, talvez possa ter sido o segundo papel mais adulto e com mais destaque dela, porque eu sempre lembro que ela fazia muito papel de adolescente e, nossa, quando foi fazer Império foi aquela coisa, né. Exato, né? Ela vivia de calcinha sutiã, né? Outro papel aí, ó, outro casal aí com diferenças de idade que a É, galera, sei lá, se glamorizava, romantiza, outra coisa aí, ó. foi a Child com Comendador, eu não lembro o nome dela, Maria alguma coisa. Maria Maria Isis. Isis, sim, e Aguinaldo. Eu estava até falando essa semana, porque, tipo assim, acho que a gente estava comentando aqui em casa, nossa, todo mundo olha para as Três Graças e é uma coisa assim que fica. Que tipo de feitiço, de magnetismo tem essas estátuas? Aí eu falei: "Mãe, o Aguinaldo adora umas coisas diferentes. É o Comendador com a Pedra Rosa, é o aquela na O Sétimo Guardião tinha aquele negócio lá que nadava na água, que ficava Não. jovem. É, não sei", eu falei: "Ai, coisas de Aguinaldo". Não E é tem o uma, Coisas no... de Laurinha? Coisas de Aguinaldo. e é uma novela tão realista, né? Três Graças, e ele consegue inserir, assim, naturalmente essas, né, Esses esses mais elementos aí. magiazinhas, essas coisas Sim, diferentinhas no.
Eu acho que foi, a gente falou de. Não falamos de Gilda, que é a mãe da Elisa, mas eu acho que é uma mãe tão, né, estranha. Ai, sei lá, é uma mulher. É que também o perfil dela é um perfil muito real, de uma mãe que às vezes valoriza tão mais o homem do que os próprios filhos. E sei lá, quando a pessoa vai abrir os olhos e se dá conta, a situação já tá num nível assim alarmante ou talvez até irreversível. Não sei, porque tem Sim, casos que vão para esse caminho, né? E aí depois acho que ela acaba tendo um romance com o pai da Cassandra, que é o dono do Flor do do Lácio, que bar, era né? o bar lá, né? Sim, sim. E o mais interessante foi ela, se não me engano, quando ela tem esse romance com ele, é depois que a mãe delas volta, que é a Dani A Wynne, a Daniela Vinitz, é. sempre fazendo um papel muito bom, assim, eu gosto muito quando ela aparece, assim, de convidado Participação. extraordinário, participação, isso que eu acho muito engraçado. Ela sempre faz, sempre dá o nome dela. É verdade. Eu não tô conseguindo lembrar de mais nada, assim, que seja muito relevante, de totalmente demais. Eu fiquei pensando que é que eu não sei se é tão marcado, mas a Adriana Biroli trabalhou em Totalmente Demais, que ela era tipo a rival da Juliana Paz. Eu acho que ela era, não sei se ela trabalhava em Ai, site ela era ou tipo uma trabalhava em revista. jornalista. E aí, isso é muito comum também nas novelas da Rosane, que é esse jornalista meio quase um Theo Pereira, porque eu lembro que eu não lembro se em Bom Sucesso tinha, mas em Vai na Fé Vai na tinha fé, aquela atriz tinha. que fez a Filó na primeira versão de Pantanal, que eu não tô lembrando o nome dela agora, que Sim, era ela e sim. um cara lá, Que sabe? fazia um jornalista, né? Que É, uma coisa meio plantava umas coisas. sei lá, uma coisa Uhum. meio Theo Pereira, sempre tem isso, né. Aí eu fiquei lembrando, porque a Adriana Biroli foi uma atriz que fez poucas novelas, né, agora tá passando Fina Estampa lá no Globoplay Novelas e, às vezes, né, a gente lembra que às vezes tô sem nada, eu coloco lá, e aí o meu irmão assim: "Ai, essa no", o meu irmão tem 17 anos, aí o meu irmão assim: "Nossa, essa novela é da pandemia", eu falei: "Meu filho, essa novela é de 2011". Essa novela é da pandemia, sim. Aí ele, mas eu lembro que passava, porque estava passando a abertura. Aí eu falei, passou na pandemia, mas é porque todo mundo remete o Fina Estampa à pandemia e eu remeto ao ano de exibição original dela. 2011, com Não sei certeza. se porque durante a pandemia eu trabalhei bastante, então eu não estava tão imersa. Tudo que eu vivo, hoje eu construí com essa coisa com as novelas, eu sempre assisti novela, mas eu não tinha essa coisa tão imersa quanto eu tenho hoje, produzo conteúdo e tudo mais. E eu comecei no final de 2020 para 21, que foi quando teve aquela reprise de A Viagem no Vivo. Então, assim, eu lembro de coisas que passou de reprises durante a pandemia, mas todo mundo, ai, Fina Estampa tem cheiro de álcool em gel. Gente, não. Fina Estampa é 2011. Eu lembro Ah, de Fina Estampa e eu lembro a marca Kia, a marca de carros, estava muito. A Patrícia ganhou um Kia Sorrento. Que mané pandemia. Não, 2011, gente. Eu fico assim, toda vez que alguém fica, ai, na minha cabeça eu fico, não, eu sei que foi reprisada, mas não. pra mim é 2011 também, porque na pandemia eu não Sim, assisti, então eu nem, assisti em 2011. E eu lembro que todo mundo aqui, é uma novela que todo mundo aqui em casa assistiu comigo. E eles, até hoje, eles falam, ai, a Pereirão. na pandemia eu lembro de ter assistido só A Força do Querer, porque eu não assisti na exibição original. Eu lembro que ela passou em 2017, eu estudava à noite, eu só assistia de sábado. Então, aquela época que passou O Outro Lado do Paraíso, A Força do Querer, essas novelas eu não assisti inteira, só assistia de sábado. Mas na pandemia, as novelas que eu lembro que eu vi reprise completa, eu assisti A Vida da Gente, eu assisti Totalmente Demais e eu assisti A Força do Querer. Aí teve outras que foi reprisada também. Ah, Novo Mundo também foi reprisada? Foi. Eu lembro que Foi, eu foi. também assisti. Então, essas foram as que eu assisti. Então, na pandemia eu não assisti nenhuma, assim, na TV, eu assisti Totalmente Demais, que eu queria ver ela completa, eu sabia que ia ter algumas partes cortadas, então queria, pela primeira vez, assistir ela bem, assim. Então eu acabei não assistindo nenhuma, eu acho que ao vivo, assim. Eu assisti essa, eu não lembro quais outras que eu assisti durante a pandemia, mas assisti algumas no Globoplay. Não assisti nenhuma na Globo mesmo. Todas essas que eu assisti foram na TV. Até porque as que passou eu já tinha assistido, né? Então eu já tinha assistido o Fina Estampa, eu já tinha assistido A Força do Querer na época, tinha assistido Novo Mundo na época.
Era só Totalmente Demais que eu não tinha É, visto. teve a reprise, no horário das 9 foi Império, Fina Estampa e A Força do Querer, foram essas 3. Então, E no horário das 7 foi Totalmente Demais, Haja Haja Coração, Coração, eu acho que teve e mais aí um a primeira parte de Salve-se Quem Puder, é, pra talvez a voltar. gente possa estar esquecendo de alguma. E no horário das 6 foi A Vida da Gente e Novo Novo Mundo, Mundo. porque depois veio Nos Tempos do Imperador, então não sei se foram Exato. só essas 2, mas eu acho que é quase essa quantidade Uhum. de novelas que foram reprisadas na pandemia, e eu acho que eles perderam uma oportunidade de reprisar outras novelas, por exemplo, eu acho que o remake de Titia à Noite seria muito melhor do que Haja Seria, Coração. É, seria sei mesmo. lá, tinha outras opções, mas enfim. Seria mesmo, nossa. Mas é que eles tinham essa coisa de, ai, vou preparar pra próxima novela. E Então, Novo também Mundo pra preparar para os tempos. E aí, é, e Haja eu Coração pra preparar e para Salve também Quem Puder. eu acho que a Globo demora muito para reprisar certas novelas e quando inventa de reprisar não dá certo. Ou porque já tá datada, ou porque, não sei, às vezes o estilo da novela não acompanha um timing do horário, que é o que tá acontecendo com Rainha da Sucata, na reprise do Vale a Pena Ver É, de o que Novo. a gente fala também de A Força do Querer, por exemplo. Seria uma ótima novela pra ser reprisada. Vale a pena ver de novo, ou edição especial, sei lá. Né? É uma coisa que podia. Dona do Pedaço podia estar voltando. Todas essas novelas poderiam voltar, porque são excelentes novelas para esse tipo de público, que o público gosta, são novelas que estão sempre na boca do povo. E ela não vê essas novelas, né, de 2015 para cá. É, eu acho que assim, em 2025, que ficou marcado, foi a comemoração dos 60 anos da Globo e 100 anos do Grupo Globo. Eu até entendo que foi um ano atípico, onde você faz escolhas um pouco mais para homenagear os clássicos do presente, passado e pensando nessa questão do futuro, porque o slogan é "O futuro já começou", o slogan agora. Só que eu acho que não é para assim, ai, vamos deixar os clássicos de vez. Eu acho que dá para mesclar uma clássica e uma. A gente põe contemporânea, mas assim, o timing já tá. O tempo tá passando tão rápido que tá perdendo o timing. Batem muito na tecla de Salve Jorge. Salve Jorge é uma novela que já tem 13 anos, então não é tão nova assim. Então a contemporânea já tá com mais cara de clássico do que a Já. contemporânea. Então, assim, acho que eles precisavam olhar mais esse timing, né, mas também não sei como que é escolhida as reprises, mas eu acho que agora tem que mesclar uma clássica e uma contemporânea. E se você quer prestigiar muito mais os clássicos, eu acho que a edição especial é um horário que tem mostrado que dá certo. Terra Nostra, que muita gente achou que não ia dar certo, que, sei lá, eu acho que quem tá fazendo a edição merece Tá uma palmas com boa louvor, edição mesmo, porque tá uma nossa. edição muito boa, você não sente que tá ruim, que tá embarrigando, pelo contrário, então acho que surpreendeu, né. E acho que Benedito tá com tudo, é reprise na Globo, é reprise no Globoplay Novelas, Terra Nostra, é Paraíso, vem aí o Rei do Gado em fevereiro, Benedito tá com tudo, as novelas dele tá com tudo, depois de Manuel Carlos, Exatamente. Benedito. Então, são novelas que podiam voltar mesmo, assim, essas de 2015, 2017, até, né, Precisa, porque 2019, já faz o quê? ó 2019 já fazem 7 anos. isso que você tá falando é importante, ó, quando a gente pensa nas novelas de 2015 já tem 10 anos, essas novelas de 16, 17, a de 16 completa 10 anos agora, então assim, as novelas já estão completando 10 anos, aí quando vai reprisar fica uma coisa esquisita, porque tá datada, porque já demorou muito Uhum. tempo pra reprisar. E não fica no imaginário das pessoas. Quando reprisa muito, fica no imaginário das pessoas. Então, por amor, por exemplo, por que que as pessoas não estranham se reprisarem História de Amor, por amor, as pessoas vão assistir porque reprisou bastante vezes, já tá no imaginário. Pode ter uma coisa bizarra lá, que nem o Pedro e a Helena Ranaldi, fugiu o nome da personagem, Cíntia. Cíntia. Bizarro, todo mundo falou, nossa, que bizarro. Mas estavam vendo, ninguém deixou de ver por causa disso. Então, eu acho que é necessário reprisar essas novelas mais novas, que nem são tão novas mais, justamente para elas ficarem como a gente fala, formar novos clássicos, né? Você sempre fala Sabe, isso. porque às vezes falam assim: "Ai, novela tal passou ontem", aí eu tipo: "Ontem o quê? Já tem 10 anos". Sim. Ontem pra mim é 4 anos, 5 anos, É que eu 3 acho que as anos. pessoas confundem muito a qualidade das novelas de 10 anos para cá com o tempo
Porque Sim, você vai assistir Totalmente Demais, parece realmente que ela foi filmada 2 anos atrás. Por e é uma causa que a novela de 10 qualidade anos. era muito boa. E já tem 10 anos. Então acho que É, as pessoas confundem isso. Salve Jorge, que fica: "Ai, mas Salve Jorge é uma novela que não é tão antiga". 13 anos. Sim, mas é por causa da qualidade da novela. Era uma novela que já foi gravada numa câmera HD e tal, blá, 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 todas aquelas qualidades gigantes que continua sendo usada até hoje. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso. É, Eu acho que falamos de tudo de Totalmente Demais. Falamos falamos de tudo e mais um pouco. mais um pouco de reprises. Eu acho que a gente sempre acaba, quando a gente vai falar dessas É, novelas antigas, falando de reprises, que é inevitável, né? é o que eu ia falar agora, não tem como, acho que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Mas é isso. É, o vídeo do mês, então, totalmente demais. Voltamos esse mês. A gente não parou totalmente em dezembro de 2025, mas agora É, voltamos mais não, ainda, né? dezembro teve um vídeo excelentíssimo, gravamos sobre Tudo Novo de Novo, que é uma série que podia ser uma novela, enfim, Nossa, amamos, amamos mesmo. vamos sempre reverenciar. E a gente deu uma pausinha só no capítulo Convida, até por questão de convidado, dezembro é um mês mais corrido, mas voltamos aí com o primeiro vídeo, é só o primeiro, tem mais 11 aí ao longo do Hum. ano, e também no capítulo Convida, e é isso aí, voltamos. Voltamos 2026 com tudo. Temos a live no final do mês. A gente vai avisar, né? O horário certinho, como sempre, nas redes sociais. E aqui no YouTube, talvez. Provavelmente, não sei se eu vou conseguir avisar, mas se você não segue a gente lá no Instagram, siga. E sempre a gente vai avisar por lá e tal. Enfim, tudo vai estar pra lá. É isso aí. E Arroba no capítulo anterior lá no Instagram e se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nada. principalmente a live, a gente sempre coloca a live antes aí, então é, se inscreva, comente, compartilhe, dá like, enfim, todas essas coisas aí pra gente fazer mais vídeos e convidar mais pessoas. Tá muito legal no Convida. Aqui também os vídeos são muito legais, enfim, dar continuidade ao projeto, né? É, eu acho que cada mês a gente grava sobre uma novela diferente. O ano passado a gente, os 2 últimos meses, gravamos de séries, é uma coisa que a gente vai explorar mais ao longo de 2026, até para mostrar que aí nas inúmeras possibilidades de streaming, com os seus catálogos intermináveis de coisas que entram e saem sempre, tem muita coisa interessante lá. Mais atual, não tão atual assim, então acho que também a gente tem uma curadoria de vídeos bem interessante para quem gosta de novela, mas como eu falei, a gente gravou também sobre série, gravamos sobre uma série lá do Mais SBT, então até uma coisa aqui fora do eixo da Globo. Então acho que o canal também fica como uma ótima dica de curadoria de novelas interessantes. Acho que a gente trouxe até agora novelas legais, algumas que a gente ama muito, outras nem tanto, mas que são boas novelas e merecem estar aqui. Acho que até agora a gente não trouxe nenhuma novela que eu falo assim: "Ah, não gostei dessa novela", que eu Aí me lembro. nem traremos, não vamos trazer. Só novelas É, boas. isso aí. Eu acho que tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas assim, mas a gente acaba não, como é que eu posso dizer? A gente não vai fazer um vídeo só pra ficar falando mal. Mal, Acho exato. que a gente pontua, claro, críticas são sempre bem-vindas, construtivas, claro, mas acho que dá pra destacar coisas que a gente não gosta tanto sem fazer um vídeo de 1 hora só falando mal, né. Exatamente, né? Não, nem tem porquê a gente pegar uma novela que a gente não gosta pra ficar falando mal, né? Eu lembro de uma pessoa que me segue lá no Nath, que falou assim na DM que gosta de ver os meus stories, porque eu não falo mal, até para falar mal você fala elegantemente, porque assim, se eu não gosto, eu nem assisto, eu não vou perder meu tempo ficar falando mal. A gente sabe que falar mal gera engajamento, mas não é do meu perfil. Então ele falou: até quando você vai falar mal, você fala com elegância. Então tá bom. Ah, Tá bom, eu sou elegante mesmo, né? E é isso então, gente. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aqui. O meu é Maria Raquel FS Underline, lá no Instagram. A Nath é Nath
@nath.natv. Quando eu fui fazer meu arroba, eu não consegui deixar tudo junto. Até hoje isso me deixa triste. Eu tive que Não, pôr o mas é ponto, legal. porque era o arroba que tinha disponível, nath.natv no Instagram, e aí lá você encontra os outros espaços digitais onde eu habito. E é isso aí, pessoal. Então, fiquem atentos com a live no final do mês e ouçam no capítulo anterior Convida desse mês. Tá muito legal com o rebranding retrô. É um menino que faz. Um moço que faz É, logos e aberturas voltando, né? Em uma outras pessoa que épocas. fala de novela de uma forma bem diferente, como eu sempre falo. Ele e a Cíntia do Comida Novela são 2 perfis que são muito interessantes, porque falam de novela, falam desse assunto que a gente gosta bastante, mas por um viés que a gente não imagina logo assim a primeiro momento. Então acho que é um diferencial muito interessante, são 2 perfis aí para vocês seguirem lá no Instagram que vale muito a pena. E a gente já trouxe a Cíntia aqui, foi maravilhosa a conversa. A gente trouxe ela em 2025 e o convidado desse mês vai ser o Rebrand Retrô. Então, quando o vídeo estiver no ar, vocês vão lá e Provavelmente ouçam. já vai estar no ar antes desse daqui. Então, E aí já vocês dá para ouçam vocês lá que ouvirem. tá bem legal. É isso aí, gente. Obrigada por terem acompanhado a gente. Então, até o mês que vem, até a live e até o mês que vem. Até.